Talvez os únicos órgãos do estado de Minas têm em todos os locais a escola. Onde você for, tem uma escola. Se não tem naquela localidade, tem uma escola no entorno que atende. E nós estamos recebendo aqui na .com Música e Notícia presença ilustre do diretor estadual do Sindiúti, Múcio Alberto. Múcio, seja bem-vindo à nossa emissora. Bom dia, Ailton. Bom dia aos ouvintes da Rádio.com Notícias. É um prazer estar aqui dialogando com você, Ailton, e com seus ouvintes, num momento tão importante para nós enquanto classe trabalhadora. Antes de falarmos sobre o Sindiúti, Múcio, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Você é professor. Isso, Ailton. Sou professor já com 28 anos na vida laboral na educação, além de outras tantas atividades que exerci, ao longo desse percurso de vida de 55 anos. Atualmente eu estou exercendo o cargo de diretor estadual do Sindiúti. Nós somos uma organização sindical que atua no estado de Minas todo. Somos 64 diretores do estado, eu sou um desses 64. Também, além de diretor, eu continuo atuando em outros setores da comunidade, que eu julgo ser importante, como cidadão turmalinense. A gente gosta muito de estar tendo alguma atuação além da atuação sindical. E com relação à adesão dos professores em termos de rede estadual, como é que é? O Sindiúti, ele recebe uma adesão, assim, considerada boa, razoável? Como é que é? Ailton, hoje nós representamos em torno de 400 mil trabalhadores da educação de Minas Gerais. Desses 400 mil, 250 mil aproximadamente são aposentados e aposentadas. Inclusive é um público que nós temos que falar muito diretamente para eles, porque é um público que sofre muitas consequências da reforma que está sendo proposta pelo governo do estado. A gente atua aqui em Turmalina e região, a gente dialoga com os trabalhadores, os sindicalizados e os não sindicalizados. A gente faz uma representação do conjunto, mas prioritariamente os sindicalizados. A gente tem também uma subsede em Capelinha, que representa o regional, são em torno de 15 cidades. E aí a gente tem também algumas redes municipais. No caso da regional de Capelinha não temos nenhuma ainda, mas estamos dialogando com a rede municipal de Chapada do Norte para a filiação da rede ao Sindiúti. Ainda não concretizamos em função da pandemia, que está nos impedindo de atuar com reuniões presenciais, dificultou um pouquinho, mas a gente tem essa atuação também em redes municipais, não só o estado. Então hoje o Sindiúti atende, nós somos 81 subsedes no estado de Minas Gerais. Entre essas 81 nós temos no Vale 4, Almenara, Itaubim, Capelinha e Diamantina. Então essa é a nossa atuação no Vale do Jequitinhonha. Múcio Alberto, diretor estadual do Sindiúti, participando com a gente aqui nesse momento, aqui na .com Música e Notícia. Múcio, nós temos aqui em mãos um vídeo da Beatriz Cerqueira. A gente vai voltar em 1 minuto para comentar esse vídeo, ok? Ok, Ailton. Prazer comentar. radioturmalina.com.br. Olá. Sou Beatriz Cerqueira, professora, deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Minas Gerais. Gravo esse vídeo nessa sexta-feira, dia 28 de agosto, à noite, depois de quase 12 horas ininterruptas de atividades na Assembleia Legislativa, onde buscamos fazer a obstrução da tramitação dos projetos relacionados à reforma da Previdência. Fizemos o debate, demonstramos as contradições, demos voz àqueles que não concordam com a retirada de direitos. Na próxima semana, os trabalhos iniciam na segunda-feira, onde as emendas apresentadas serão analisadas pela Comissão de Administração Pública e também pela Comissão Especial, que analisa a parte da Constituição, da mudança na Constituição, e a partir da terça-feira plenário para votação em primeiro turno. Então é muito importante que você que compreendeu todos os riscos dessa reforma e ainda mais a manobra que o governo do estado fez, apresentando um substitutivo agora, essa semana, à própria PEC, por discordar do relatório da comissão, mobilize, converse com o deputado, converse com as pessoas. Não vamos perder a chance de lutar por um direito básico essencial, que é o direito à previdência. Também é fundamental que nós façamos a luta em defesa do IPSENG. O IPSENG é do servidor, não pode ser dilapidado como querem fazer. Eu continuo fazendo a luta com coerência em defesa dos servidores públicos e das servidoras. A tecnologia do rádio. radioturmalina.com, o seu novo canal de música e notícia. Gostou? Muito bem, de volta aqui pela .com Música e Notícia. Nós estamos com o diretor estadual do Sindiúti, o Múcio Alberto. Múcio,
Que treta é essa aí que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Como a deputada disse agora há pouco aí, o governador parece que não aceitou aí o relatório da comissão. Explica pra gente o que está acontecendo realmente nos bastidores dessa reforma da Previdência que tramita na Assembleia Legislativa. Ailton, a reforma ela tem um histórico, né? O governador aproveitou esse momento de pandemia para nos enviar um projeto, uma PEC, a PEC 55, que trata da reforma da Previdência, o esqueleto da Previdência, e o PLC 46, que trata da aplicação das modificações da reforma na vida do servidor. Esse projeto está tramitando na Assembleia há aproximadamente 90 dias, o momento em que a categoria está impedida de se fazer presente no espaço da Assembleia para fazer o debate direto com os deputados, e isso tem nos dificultado muito. A nossa sorte, nós temos uma representante na Assembleia que faz um trabalho intenso em favor dos trabalhadores da educação e dos demais trabalhadores, faz um debate intenso, né? Ontem ela, por exemplo, ficou lá durante 12 horas, um trabalho presencial intenso, dialogando esse projeto, mostrando os males que esse projeto traz a toda a classe trabalhadora do estado de Minas Gerais e principalmente a educação e principalmente as professoras, que são as grandes sacrificadas em todo. Todos nós somos muito sacrificados, mas como a educação é constituída de um público feminino muito grande, esse público está sendo ainda mais atingido pelo projeto. Então, ao longo dessa discussão toda, surgiu um relatório do deputado Cássio Soares, que não nos atende também, mas o governo do estado ainda conseguiu criar um problema ainda maior, enviando para a Assembleia, no momento desse, um substitutivo. E isso gera mais problema para o debate juntamente com a categoria. O mesmo governo que enviou um projeto sem discutir em momento nenhum com as categorias do estado. São todas as categorias que são atingidas, com exceção da Polícia Militar, que teve um processo de reforma paralelo à parte das demais categorias. Então, todos os trabalhadores da saúde, da educação, da segurança pública, com exceção da Polícia Militar, né, que é a Polícia Civil, a Polícia Legislativa, a Polícia Judiciária, a Polícia Socioeducativa, dos antigos guardas penitenciários, né, que tem outro nome agora, Polícia do setor, né, de aquartelamento, de prisão. Então, tudo isso gerou uma grande dificuldade, porque esse projeto foi enviado sem esse debate prévio. Como você não discute, você manda um projeto, e esse projeto ele é terrível no sentido de nos atingir. Então, atingiu intensamente os trabalhadores. Para você ter uma ideia, hoje nós somos trabalhadores da educação, nós temos um modelo previdenciário que permite a professora aposentar com 25 anos de trabalho, 50 anos de idade. O homem com 30 anos de idade e 30 anos de trabalho e 55 de idade. Esse é o modelo atual. O modelo que está passando, ele eleva a idade de 50 da mulher para 57. Houve uma redução de 2 no projeto, no relatório do Cássio Soares, e eleva a aposentadoria do homem de 55 para 60. Mas o pior da reforma nem é essa idade, é a remuneração que virá após o trabalhador, durante um longo período laboral, exercendo uma função que é extremamente sacrificante de um professor. Você foi aluno e sabe quanto é difícil você atuar numa sala com 30, 40 adolescentes, pré-adolescentes, em que você tem que conviver com toda uma realidade advinda de uma comunidade que tem algumas dificuldades. Então, não é um trabalho fácil. Então, você exerce uma profissão por um longo período e, ao aposentar ou adquirir o direito, você percebe que, se eu requerer a minha aposentadoria, eu vou ter uma redução de em torno de 40% do meu salário. Então, isso pesa muito. E muitos trabalhadores, por não conseguir viver com esse valor, vão ter que esticar a vida laboral por mais um tempo, porque não pode aposentar. Porque a gente tem na nossa vida etapas, né? A etapa pior da vida do ser humano é aquela que você carece de mais assistência, saúde, assistência mesmo para do seu cotidiano, e é o momento que o trabalhador está aposentado. Se ele vai receber menos, ele não consegue suprir as necessidades com o financeiro dele a essas necessidades. Ele não consegue suprir com o valor que ele vai receber o que ele carece de necessidade para ter uma vida com um mínimo de dignidade. Então, o projeto que está lá é esse, Ailton. A gente tem na deputada Beatriz
a maior defensora, mas temos outros deputados também que têm feito trabalho. Nós temos o bloco de oposição ao governo, um trabalho interessante. E nós temos que entender que o momento agora é de chamar os deputados, todos eles, para a responsabilidade, para não sacrificar uma categoria já sacrificada. E esse chamamento teria que partir por parte do sindicato ou você está convocando os ouvintes para pressionar os seus deputados e fazer esse chamamento? Isso é muito importante, a participação social, a participação da comunidade, principalmente o trabalhador em educação. As redes sociais estão aí, nós temos que utilizá-la. É o que está sendo possível nesse momento? Vamos utilizá-la fortemente, convocando o deputado, cobrando o deputado posicionamento com relação à reforma. Porque a reforma, ela não pode ser uma reforma para tirar tantos direitos de uma categoria sacrificada. Então tem que convocar o deputado a pensar, os deputados que tiverem voto em Turmalina e região precisam ser alertados do risco que está causando ao trabalhador, porque depois que passa a reforma, não tem mais como salvar. É o dito popular, o leite derramado. O leite derramado não retorna ao balde. Então nós não podemos derramar o leite, não. Não podemos perder esse momento. Nós temos que debater intensamente com os deputados agora. Porque tem muito deputado também que vota desconhecendo o teor de um projeto. Isso é muito comum. Porque deputado, o legislativo, ele é composto de uma representatividade e de uma liderança em cada bloco ou cada partido. O deputado normalmente vota orientado pelo partido ou pelo bloco que ele compõe. E às vezes vota sem conhecer o teor de um projeto. A sorte nossa, esse projeto chegou na Assembleia sem nenhum debate com nenhuma organização dos trabalhadores, nenhum sindicato. Mas a sorte nossa foi que, no debate intenso, produzido principalmente por 2 deputados que representam categorias mais específicas, que foi o Sargento Rodrigues e a Beatriz Cerqueira, alertou muitos deputados do teor. Aí abriu-se um processo de debate que ouviu minimamente, não nos atendeu, mas ouviu minimamente. Alertou contra os riscos que era o projeto. Então, ele foi um pouco melhorado. Não nos atende, não é o suficiente, precisamos melhorar muito. O ideal seria que ele não tramitasse nesse momento, porque a gente não está podendo fazer o debate direto com os deputados, porque em momentos outros a gente ocupava a Assembleia, visitava todos os gabinetes, dialogava direto com o deputado ou com o chefe de gabinete, em relação a projetos que nos atingia, e isso permitia você fazer a melhora do projeto. Agora está impossível. Por exemplo, nós temos uma atividade em Belo Horizonte na terça-feira, mas com distanciamento, a não presença de pessoas de grupo de risco, que a gente não sabe nem quem é grupo de risco hoje, porque se você não é, você tem alguém na sua família que é, você vai colocar a sua família em risco, mas nós temos que manifestar para tentar buscar a compreensão do contexto que é o projeto. Porque a gente não pode perder tudo que nós estamos perdendo. Porque é uma vida. Eu, por exemplo, tenho 27 para 28 anos de educação, agosto faço 28, agora não fiz 28 anos de profissão, e eu sei o quanto é difícil você tocar mais por alguns anos a vida laboral. Porque você chega num desgaste tal, em função de uma série de mudanças. A juventude de hoje não é a juventude daquele tempo que eu comecei. Eu tenho que me readaptar a essas condições. Então não é fácil o momento. Então tocar, às vezes, uma profissão é danosa. E outra coisa, tem que se alertar. Se a pessoa que está trabalhando não desocupa o posto de trabalho, o jovem que está para entrar no mercado de trabalho não entra. Né? Então a Previdência ela tem um cunho muito... A aposentadoria tem um cunho também de ofertar emprego. Porque se eu estou trabalhando e saio da minha profissão, vai abrir 2 cargos para 2 pessoas entrarem no mercado de trabalho. Então, permite novas. E tem outra coisa que a proposta aí nos atinge muito, é no já aposentado. Porque o já aposentado que ganha acima de um salário mínimo, que são a maioria, vai passar a sofrer tributação previdenciária na sua vida. Então, o cara está aposentado hoje com um salário tal. Aí, de repente, passou a reforma, foi sancionada. No dia seguinte, o próximo salário do mês dele já vem descontando um valor que será debitado na conta dele para a Previdência. Então ele vai sofrer redução. Nós que já estamos aí há 7, 8 anos sem correção salarial, vão perder salário. Sim. Né? Quem está trabalhando vai perder também. Perde agora, porque a contribuição sai de 11 para 14, nós vamos perder 3, e perde quando aposentar, que vão sofrer as mesmas consequências de quem já está aposentado. Continuar pagando previdência depois de aposentar. Então é tudo isso que está no projeto, e por isso que a gente tem que fazer esse debate com a comunidade. Quando você fala que esse não é o momento para que essa reforma seja feita, é sinal de que o sindicato é a favor de uma reforma não essa, ou o sindicato não quer uma reforma da Previdência? Não, Ailton, a gente nunca
abrimos mão de debater aquilo que nos atinge, mas também aceitamos o debate. O problema é que foi tudo feito sem nenhum debate, com nenhuma representação sindical. Então o projeto enviado, ele atinge em situações e que pode gerar uma economia tão pequena diante do sacrifício que ele vai causar à parte, principalmente quem ganha menos. Sim. Porque se você quer fazer um trabalho, eu, por exemplo, tenho uma posição que a gente tem que fazer o debate. Agora, não pode ser sem o debate. Sim. Não pode ser sem dialogar. Quando eu falo de redução de valores para quem já está aposentado, vai atingir diretamente o comércio local. Nós temos quantos aposentados da rede pública estadual em Turmalina? A redução de 10% em média do salário dessa pessoa é 10% a menos desse salário que circula localmente. Então, tributar quem já está aposentado não é o momento e não era a hora, num momento de crise econômica, que você tem que fortalecer a economia regional. Você tem que fortalecer a geração de emprego local. Porque se entra um dinheiro na farmácia, supermercado, é mais emprego que vai estar gerando lá dentro. Se você tira, você penaliza o comércio local também. E penaliza diretamente o servidor que vai perder e indiretamente todo um conjunto da sociedade. Por isso que a gente tem que debater com a comunidade os temas. A gente tem que entender que a comunidade tem que compreender que o servidor público também, ele minimamente atendido, ele presta o melhor serviço público. Talvez os únicos órgãos do estado de Minas tem em todos os locais a escola. Onde você for tem uma escola. Se não tem naquela localidade, tem uma escola no entorno que atende. A escola atende toda a comunidade, porque ela atende o filho indiretamente, atende o pai, a mãe, os irmãos. É um processo mais global. A escola é fundamental para a economia local, porque ela forma a mão de obra que a economia local precisa. Então, é uma sequência que nós temos que entender como um conjunto. E não dá para você separar o servidor público da comunidade. O debate do Zema, por exemplo, da defesa da reforma é o seguinte: nós não podemos sacrificar 21 milhões de mineiros para beneficiar, entre aspas, 500 mil ou 800 mil, 600 mil servidores. Tem em Minas Gerais. Só que não é esse o debate. Os mesmos 600 mil compõem a comunidade e contribuem com a comunidade. Então, por isso, nós temos que entender que você não separa. A comunidade não é possível se separar, não é água e óleo. Nós vivemos num conjunto que um depende do outro. Né? A professora, o professor é fundamental, o médico, a enfermeira é fundamental, né? O serviço público da saúde será intensamente atingido, é fundamental. Sem saúde, sem educação, nenhuma comunidade desenvolve, consegue ter qualidade de vida. É uma sequência. Então nós temos que entender o conjunto do processo. Perfeito. Antes das considerações finais, Múcio, eu gostaria que você reforçasse essa agenda aí para essa semana. Terça-feira você já adiantou aí que vai acontecer um evento especial em Belo Horizonte. O que você pode colocar para a gente aí a respeito dessa agenda aí nesse início de semana? A primeira coisa, eu convido a comunidade, principalmente ao servidor público, a conhecer o projeto. Os dois projetos, o PLC 46 e a PEC 55, para entender o teor que contém a reforma. Depois disso, eu convido a cada um a manifestar perante o seu deputado ou o deputado que tem voto da região e pedir que ele considere essas necessidades de entendimento do projeto e não sacrificar tanta população, tanto o servidor diretamente e a população em geral. Depois eu convido a todos a ir acompanhando redes sociais, os diversos eventos que a gente está realizando, na medida do possível no momento de pandemia. Terça-feira será um processo, será um ato limitado a um conjunto pequeno de servidor que nós vamos ter que manter distanciamento, 1,5 metro de cada um, ter a preocupação de atender para evitar que contamine alguém no processo desse. Nós não podemos sacrificar a vida num momento desse. Inclusive, hoje as escolas não estão atendendo diretamente, estão atendendo de forma remota, via as mídias possíveis, porque o sindicato, lá em abril, questionou o TJ de Minas em relação à não possibilidade de aula presencial no momento, porque a escola é uma aglomeração difícil você controlar. Você corre muito risco se você tiver aula presencial no momento desse. Inclusive, o governo do estado está com um debate de voltar às aulas presenciais, que também avaliamos que não é o momento. Por que não é o momento? Porque ainda estamos num pico de contágio muito alto, de morte muito alta. Nós temos que reduzir. Ideal é que tenha vacina para proteger a população, porque saúde em primeiro lugar, vida em primeiro lugar. O resto a gente recupera. Mas uma morte de uma família não recupera, ou a família tem muita dificuldade de conviver com o luto, que não há nem luto nesse momento, que o velório não é possível, que o luto se vive parte dele no velório, tudo está muito difícil. Então é esse convite, Ailton, que eu faço à comunidade,
e convido você também a permitir que a gente faça mais esse debate aqui. Eu acho que é um debate que contribui muito com todos. Tem um outro tema que a gente precisa debater futuramente, que é a questão do ex-lei 100, que tem o direito ao FGTS, que a gente tem que provocar o judiciário para que tenha acesso a uma decisão já do Supremo TJ de Minas Gerais. Obrigado pela oportunidade. Bom dia aos ouvintes da Ponto Com e foi um prazer estar aqui com você. Esse foi o Múcio Alberto, diretor estadual do Sindiut, turmalinense, que esteve com a gente aqui na Ponto Com Música e Notícia. Voltaremos falando sobre essa pauta a qualquer momento.